Bom dia, povo de Deus, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Olha eu aqui mais uma vez, passando para meditar um pouco da palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus que a gente vamos meditar é no livro de 1 João, capítulo 3. É um texto bastante conhecido, mas um texto muito popular e muito acrescentador em nossas vidas. Porque às vezes a gente acha que sabe tudo, porque a gente tem algum patrimônio, a gente tem um conhecimento bastante, mas todo conhecimento diante de Deus é pouco do que a gente tem. Então, vamos meditar um pouco no livro de João 3, que fala assim, o título fala assim: Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. Olha que palavra forte, o novo nascimento. Vamos ver como é esse novo nascimento. Eu sei que muitos sabem, mas poucas pessoas ainda acreditam no renascimento, quando nós cristãos falam em renascer. Então a Bíblia não é algo para que minta. A Bíblia, que nem sempre eu falo nos meus vídeos, a Bíblia é Jesus falando com a gente. Então Jesus não é mentiroso. Então se a Bíblia fala no novo nascimento, é porque a gente nasce. Quando a gente se converte, quando a gente desce as águas, é um novo nascimento. Mas vamos ler um pouquinho aqui e vamos meditar. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha isso, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus, com toda a sabedoria, respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluias. Meus irmãos, o que é que Jesus está falando aqui, quer falar com cada um de nós? Que a gente precisa renascer. Ah, por que a gente precisa renascer? É porque nós já vai nascer em pecado. O pecado foi algo que foi gerado e a consequência vem de geração em geração. Adão e Eva pecou e trouxe uma consequência grande para a humanidade. E o que é que acontece? Jesus é tão misericordioso, tão bondoso, que Jesus instruiu a gente, mesmo em pecado, ganhar salvação. Porque se Jesus não fosse ser tão bondoso, tão misericordioso, ele não ia permitir a nossa salvação. Porque ele instruiu Adão e Eva, falou ainda: não toque nisso, coma disso, mas não toque nisso. Mas eles foram desobedientes, assim como nós não podemos só culpar Adão e Eva, não. Porque Jesus morreu na cruz para nos libertar e nos dar ânimo novo. E hoje a gente faz o tipo que Adão e Eva. A gente está imitando eles. Por que está imitando eles? Porque a Bíblia hoje nos instrui. Eu acho que naquele tempo não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. A Bíblia era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus que falava com Adão e Eva. Mas hoje tem a Bíblia aqui, detalhadamente, que a gente pode estar todo momento lendo e relendo e interpretando. E a gente está se fazendo de Adão e Eva. Por quê? Porque Jesus pede na Bíblia aqui que a gente faça a vontade dele. E o que é a vontade de Jesus? Fazer as coisas boas que agradam a ele, ter amor ao próximo, pregar a palavra, amar o seu irmão como a si mesmo.
ajudar o seu irmão. E a gente está fazendo isso, num contexto geral a gente está fazendo isso. Reflita se a gente faz isso. E por que a gente pode culpar Adão e Eva? Eu sei que o culpado do pecado foi eles. Mas Deus deu misericórdia a gente da salvação. Deus morreu na cruz para amenizar isso, para nos libertar do pecado, como se a gente tivesse uma nova vida. E é o que a palavra de Deus em João fala aqui, que a gente precisa renascer. O que é renascer? É descer as águas, é mudar de vida. Porque a gente que não está empenhada no evangelho, a gente não é uma nova criatura, a gente somos uns pecadores. Se a Bíblia fala que somos miseráveis pecadores, e mesmo conhecendo a Bíblia, a gente vai ter nossas falhas, nossos defeitos. Imagina aquele que não tem o conhecimento da palavra de Deus, aquele que não o busca Deus. Me fala aí, o que é que somos? Somos uns incrédulos, somos uns ingratos, porque Jesus nos deu a oportunidade da gente renascer, igual ele fala para Nicodemos aqui. E olha que Nicodemos não era uma pessoa qualquer não, em meio à sociedade, era um príncipe, era pessoas de alto escalão em valores. Mas o que é que acontece? Lhe faltava algo, era o conhecimento da palavra, o conhecimento de Deus, que é o que voga pra gente. Eu sei que os bens materiais, o conhecimento humano é muito importante para nossas vidas. Mas se a gente não tiver o conhecimento espiritual, o temor de Deus em nossas vidas, de nada serve. O principal das nossas vidas é ter o temor de Jesus, é ter o conhecimento da palavra de Deus e saber acreditar numa nova criatura que somos. Assim como nós aceita Jesus, que se batiza, que desce as águas, a gente precisa mostrar que somos uma nova criatura. Aleluias. Então, o que é que impede da gente ser uma nova criatura? É a ignorância, é o desleixo. Porque se nós ler a Bíblia constantemente, a gente buscar Jesus, congregar, a gente vai ter a convicção do que possamos ser e para onde vamos. Porque convicção nós só vai ter das nossas vidas de verdade quando a gente começar a buscar Deus, a gente começar a se humilhar nos pés de Deus e dizer: Deus, me muda, Senhor, me muda por ser a nova criatura, Pai. Eu quero renascer, igual o Senhor falou para Nicodemos, que é preciso renascer para ser salvo, para ganhar o reino de Deus. Essa velha criatura aqui, joga para lá. Eu quero ser a nova criatura. Eu quero te servir, eu quero te buscar. Eu quero fazer tuas vontades, Senhor. Aleluias, aleluias. Meus irmãos, não é fácil pregar a palavra, não é fácil se dedicar a ser crente. Não é fácil, mas é prazeroso. Quando a gente vê, quando a gente estuda a Bíblia, que cada dia que passa a gente estudar mais e saber o quanto Deus é bom em nossas vidas, a misericórdia de Deus que Deus tem nos dado, tem nos transformado, porque tudo que a gente passa de bom é permissão de Deus e é Deus que abençoa. Mas às vezes a gente é tão relaxado que o inimigo vem tocar na gente com permissão de Deus para ver se a gente acorda. E a gente nem nota isso. Em momento nenhum Deus vai errar com a gente. Mesmo quando a gente cai num fracasso, não é Deus errando, é a gente. Deus quer levantar, Deus quer acordar a gente. O ser humano é algo muito xixilado. Porque o que Deus fez pela gente, a gente não retribui isso para Ele. Deus morreu na cruz para nos libertar do pecado. Deus passou muito apuro naquela cruz, carregou aquela cruz, foi chicoteado, foi batido. Tudo por nós, por mim e por você. Não foi por Ele não, Ele fez pela gente. Então, meus irmãos, deixa de ignorância,
Vamos buscar o conhecimento da palavra. Nicodemos aqui podia muito bem usar a ignorância dele e não ir até Jesus, que financeiramente, contando nos dias de hoje, tinha aquela como é que chama aqui? Aquele respeito popular, porque ele era um cara financeiramente estruturado, muito visto que era príncipe e tudo, mas ele viu que lhe faltava alguma coisa, algum conhecimento, e ele foi aos pés de Jesus buscar esse conhecimento, que não podia ser com outra pessoa, só Jesus é que nos dá esse conhecimento, e ele foi e buscou, e a Bíblia fala que ele ficou surpreso com esse conhecimento que ele não tinha. E às vezes a gente vai para uma igreja, a gente fica em casa lendo a Bíblia, mas sempre lhe falta algo a mais. Mas quem vai mostrar esse algo a mais não é eu nem você não, é Jesus. Só diante dele, buscando a ele, é que a gente vai descobrir. A nossa vida é um processo. Cada minuto, cada segundo que passa é um processo de aprendizado no reino de Deus. É uma preparação para aquilo que Deus está preparando para a gente lá em cima. No vídeo de ontem eu falei sobre que Jesus foi preparar um lugar para a gente. E ele está preparando o lugar para a gente, mas a gente precisa se preparar para estar naquele lugar. Então é preciso renascer. Vamos esquecer os velhos costumes. Vamos buscar Jesus, que não tem outra alternativa a não ser buscar Jesus para fazer a obra dele, para fazer as vontades dele. É muita gente necessitando de ouvir a palavra de Deus. É muita gente dependente da palavra de Deus, do amor. Porque a gente só vai entender o amor de Jesus quando a gente começa a buscar ele de verdade. A gente começa a penetrar na palavra dele, a gente vai entender o que é o amor de Jesus. E entender que Jesus não quer só nosso coração, igual muitos falam, que o importante é o coração. Isso é Satanás que bota isso nas nossas mentes. Bota esses banquetes de dizer que Jesus quer só nosso coração. Muito pelo contrário, a palavra dele vai falar que ele quer as boas obras. Ele quer a gente por completo. O que a gente puder fazer de bom, ele quer que a gente faça para ele, para o reino dele. Mas a gratificação é a salvação, é a vida eterna. Aleluias. Em nenhum momento Jesus não precisa da gente, ele precisa das nossas obras, mas porque ele precisa que nós façamos a obra aqui para ganhar almas, porque ele se preocupa com as almas que estão se perdendo aqui na terra. Aleluias. Aleluias. Então, meus irmãos, vamos renascer. Vamos buscar Jesus, buscar o conhecimento dele, fazer a obra dele, para a gente ganhar a eternidade. Porque a salvação não tem preço, não tem valor que paga a salvação. Bens materiais não é nada em relação à salvação. E Deus quer isso da gente, Deus quer que a gente sejamos salvos e salvar outras pessoas através de nós. Que Deus em Cristo abençoe cada um de nós, que possamos estar refletindo sobre isso e a cada dia possamos estar nos dedicando em buscar o conhecimento de Cristo e fazer a obra dele, em nome de Jesus. Amém.